Popularmente começou a se dizer que quem anda com uma semente de chapéu de Napoleão no bolso, nunca vai ter reumatismo. Então, juntando toda essa história, que eu comecei a estudar sementes. Então, bom, se uma semente, popularmente, né, anda em contato com o corpo, não dá reumatismo, bom, vamos começar a estudar isso. Bom, energeticamente a gente sabe a força disso, né? Então é o que eu sempre digo, você pega uma sementinha desse tamanho, tá? Coloca ela na terra. Ela vai virar uma árvore de 50 metros de altura que vai viver 300 anos. Que tem energia maior do que isso. Que está aqui dentro. Exatamente. Tem uma árvore de 50 metros que vive 300 anos aqui dentro. Exatamente. Nós que estudamos, né, a ciência, a ciência entre aspas, né, mas mais a história da espiritualidade, da própria natureza, quer dizer, isso aqui tem, vamos agora para falar uma linguagem mais moderna, né, quanticamente tem uma árvore de 30 metros que vai viver 300, quantos anos? Você pode viver 200, 300 200 a 300 anos aqui dentro, em potencial energeticamente. É só dar os nutrientes, sombra para ela se quebrar, ela morrer e renascer, e aí a partir disso dá luz e água, com os devidos nutrientes. E você quer um exemplo mais bonito de vida do que isso? Né? Isso aqui é uma vida. É uma vida. Né? Eu tenho uma vida aqui guardada, né? Então, uma sementinha dessa daqui tem um poder energético gigantesco que vai gerar uma planta, vai viver muito mais do que eu, do que você. Talvez até se somar nós dois juntos, não vai dar, não vai chegar. 200 anos, 300 Exatamente. anos, não vai dar. Então você tem plantas ali que tem um ciclo de vida muito maior que o do ser humano. Então você imagina uma semente dessa, o poder que ela tem. Então através dessa tradição, de novo, né, a tradição popular, que eu fui atrás de estudar essas sementes. Então, bom, se uma semente dessa tem a ver, eu fui juntar a tradição brasileira com a tradição chinesa. A história de colocar as sementinhas na aurícula. Então eu não sei usar, é que aqui no Brasil, para quem faz acupuntura há menos tempo, é mais recente na acupuntura, já aprendeu a fazer aurícula com semente de mostarda, né? Quando eu comecei a fazer acupuntura há algum tempo atrás, não que eu seja muito velha, que eu comecei muito jovem, né? Então naquela época a gente usava sementes que eram chinesas. Eram sementes importadas da China, custavam um absurdo de caro, né? Elas eram sementes de uma planta parente da nossa mostarda aqui no Brasil, mas elas eram sementes de uma planta de nome científico vacária. Chegava aqui no Brasil caríssimo, então eu usava muito, né? Elas são redondinhas, igual a semente de mostarda, só que elas são pretas. E aí a gente usava aquilo, e um belo dia que eu comecei, pô, eu uso a semente chinesa, que eu pago uma grana preta, quando o meu quintal está lotado de semente. Por que eu não começo a fazer isso? E aí, juntando esses dois lados, os meus dois lados aí, né? O lado chinês, o lado caipira aí também. Faltou você falar do chinês também, que tem um pouco também, né? Então a gente juntou esses dois lados. Eu fui buscar o que se usava na tradição popular brasileira, o que se usava na tradição chinesa e comecei a usar sementes no corpo. Então, não só na aurícula, a gente começou a transpor isso. Então, comecei a usar sementes de plantas que tinham efeito com o que eu precisava fazer. Por exemplo, eu recebia lá no consultório um paciente que tinha um problema do estômago. Bom, fazia lá o tratamento, fazia minha acupuntura normal e depois, nos pontos onde eu achava mais importantes, eu colocava algumas sementes, tá? Só que eu colocava sementes de plantas que tinham a ver com o estômago. Então, plantas que eu faria, por exemplo, um chazinho para tratar daquele estômago. Plantas, por exemplo, tipo endro, erva doce, plantas que iriam atuar no estômago. Então, eu usando a energia da planta com a energia do ponto de acupuntura. Então, imagina, eu colocando lá uma sementinha que tem uma energia super perfeita, né? Uma energia super correta, em cima de um ponto de acupuntura que estava desequilibrado. Microporo no ponto de acupuntura. Isso. Porque o meridiano, não é todo mundo que entende isso da acupuntura, o meridiano é como se fosse um rio, né? Os pontos de acupuntura são os pontos de acesso que a sua linha, essa trajetória dos pontos de acupuntura fazem um canal de ligação energético que percorre todo o organismo perifericamente
nas grandes articulações, esses meridianos entram para o órgão e vai atuar efetivamente dentro do órgão. Por exemplo, se referindo a um ponto de o E36, por exemplo, ou E41, depende do E45, você põe uma semente nesses pontos do meridiano, que são pontos de comando deste rio energético, ele vai atuar diretamente no órgão. Exatamente. Eu estou colocando uma energia super saudável e equilibrada em cima num ponto, ou no meridiano, ou num canal energético que esteja desequilibrado. Entendeu? Então eu faria acupuntura, ou às vezes nem acupuntura eu faria, eu comecei a usar isso muito em criança, né? A gente acabou desenvolvendo muito isso em pediatria. Então, para não ter o trauma das agulhas, eu comecei a trabalhar com sementes. Para criança é até divertido, né? Uma sementinha coladinha, você explica como é a sementinha, a gente cola adesivo, cola a semente com micropore, coloca um adesivinho de algum herói que a criança gosta, de algum carrinho para ele acabar cuidando mais, e ao mesmo tempo na aurícula também. Então eu uso o microsistema da orelha, coloco lá, coloco nos pontos, só que a semente tem a ver com aquilo que eu vou tratar, entendeu? Por exemplo, caso de dor, eu tenho um paciente que tem dor, bom, então fiz lá acupuntura, ou o cara tem uma bursite, por exemplo, eu sei que existem pontos, né, específicos, pontos locais, então eu também posso usar sementes que tenham ação analgésica, ou sementes que tenham ação anti-inflamatória, exatamente em cima do ponto. Quais seriam as sementes? Por exemplo, uma semente fácil da gente encontrar, uma semente que tem ação analgésica, tá? Na realidade não é uma semente, é uma inflorescência, esse todo mundo tem em casa. O cravo da Índia, aquele cravinho que a gente usa para pôr no doce, né? Que a gente usa para pôr no doce, que ele parece um mini sorvetinho, né? Ele tem um cabinho, a florzinha antes de abrir, aquilo é uma inflorescência, é um botão floral que a flor não abriu, ele é colhido antes, né? Então, se você tem algum local no corpo, que eu estou com muita dor, e eu vou achar aquele ponto lá, aquele ponto está muito dolorido, normalmente a gente brinca, né? A gente chama de ponto Ache, né? Mas popularmente, é o ponto onde a dor está maior naquela região. Eu pego um pedacinho daquele cravo, eu não preciso nem colocar o cravo inteiro, eu vou pegar um pedacinho, então eu quebro o cabinho daquele cravo, quebro ele na metade, colo em cima do local mais dolorido. Tá? Coloca um micropore e deixa ele lá. Com o chapéu da fluorescência ou tanto faz? Você pode pegar só o cabinho dele, ou pode pegar a florzinha, tanto faz. É colocar ele em cima. Ali eu tenho uma planta que vai ter uma ação analgésica. O cravo, além de ele ter essa característica, a gente sabe que ele é uma planta que tem um princípio ativo chamado eugenol. O eugenol é um anestésico, né? Eugenol, alguns anestésicos de dentista tem eugenol, né? O consultório de dentista normalmente tem cheiro de cravo por causa disso. Ou em outro caso, por exemplo, eu tenho uma dor, eu tenho uma inflamação muito grande. Eu tenho, por exemplo, o urucum, a semente de urucum. O urucum, que é uma planta brasileira, o urucum tem uma ação anti-inflamatória muito grande. O urucum não é o mesmo que a curcuma? Não. O urucum, na realidade, ele é a semente. Eu vou ganhar muita coisa hoje, que eu estou me sentindo aqui no Natal. Você vai ganhar um kit de sementes. Recebendo o Papai Noel diretamente da floresta amazônica. Isso. Você vai ganhar um kit de sementes. Nesse kit tem a semente de urucum. O pessoal usa muito para fazer o coloral, né? Aqui é o urucum. O coloral nada mais é do que o urucum amassado, né? E aí usa-se para dar cor no alimento. O vermelho do urucum é o que dá cor no alimento. Ele é um anti-inflamatório. Um anti-inflamatório super potente. Poderoso. O índio usa isso. Desde que o Brasil é Brasil, além do índio usar isso para se pintar, né? Para se pintar para festas, né? O índio americano é que se pinta para guerra, tá? Então é bom deixar bem claro, né? Aqui no Brasil não tem isso. O índio se pinta para festas. Então, quando tem festas, ele usa o urucum para fazer a pintura vermelha. E, ao mesmo tempo, muitas vezes, quando existe alguma infestação, por exemplo, para carrapato, o índio usa muito, quando existe infestação de carrapato, eles fazem uma massa com essas sementes e passam na cabeça para matar os carrapatos e evitar a infestação. E usa-se muito, eles comem essa semente. O índio, quando tem algum tipo de dor de garganta, dor de dente, é muito raro o índio ter dor de dente, mas se tiver uma dor de dente, uma amidalite, ou qualquer coisa, eles colocam essa semente na boca e ficam chupando, né, para aliviar a dor. Ele é também um anti-inflamatório muito potente. Então a gente, tô com dor, vou diminuir essa inflamação,
colo lá uma sementinha de urucum em cima do ponto onde está inflamado. Tudo isso que você está falando, você já fez praticamente um teste, né? Você já fez um laboratório na sua escola, na sua clínica, obviamente. Foi uma das perguntas era exatamente essa, quer dizer, há casos em que você não fez a acupuntura com as agulhas e fez só o tratamento fitoterápico. Exato. Nos pontos de acupuntura com grande resultado. Né? Para você fazer uma ideia, eu fui até olhar no livro aqui, porque eu também não lembrava exatamente, mas foi em 1993 que eu comecei a testar isso. Eu comecei a usar essas sementes nos pontos de acupuntura. Então, isso faz 20 anos. Faz 20 anos, exatamente. O livro demorou quase 10, depois que o livro ficou pronto, foi quase 10 anos para sair, porque eu comecei a juntar no livro tudo que se conhece das plantas na visão brasileira, na visão científica, na visão chinesa. E eu fiz uma associação disso para poder trabalhar com essas sementes. Por isso que o livro também demorou um pouco mais para sair. Quem me conhece sabe disso. O pessoal está me cobrando esse livro aqui. Já tem uns 5, 6 anos que ele já era para ter saído. Só que a gente foi aperfeiçoando exatamente para fazer o uso dessas sementes em cima de cada patologia. Ou na visão chinesa, ou na visão brasileira, usando um tipo de semente que vai te dar uma ação super importante. O livro Fitoacupuntura, editado pela Roca, está aqui. Eu já havia recebido, eu trouxe hoje para ganhar, obviamente, o autógrafo do Sérgio. Eu já, como eu disse, já folhei. Ele é primorosamente editado. Ele indica as substâncias que tem cada planta, ligado aos pontos de acupuntura. Realmente é um livro para acupunturistas, mas é um livro também para o público em geral, que pode fazer, inclusive daqui, a colocação de sementes em alguns pontos para umas emergências com tranquilidade, né? Exato. Nesse livro eu procurei colocar, inclusive, todas as bases da acupuntura. Esse livro eu fiz pensando, inclusive, em quem quer conhecer um pouquinho da medicina chinesa, quem quer entender um pouquinho como é que funciona a medicina chinesa. Toda a parte introdutória desse livro, ele está falando de 5 elementos, de yin e yang, o relógio biológico, como é que como é que a medicina chinesa enxerga o ser humano, né? E a partir daí eu transportei a base da medicina chinesa para a base da fitoterapia, tá, chinesa, depois para a base da fitoterapia tradicional brasileira, e no final dele a gente colocou algumas tabelas mostrando como tratar das patologias, seja na visão brasileira, seja na visão chinesa, ou seja, até pensando em associar as duas, usando um tipo de semente que vai ter um efeito. Eu estou vendo aqui no final também que tem um relato de casos, né, Sérgio? Tem vários casos clínicos, eu coloquei, como a gente vem com essa técnica há muito tempo, né? Eu já venho divulgando essa técnica há algum tempo. A gente leva essa técnica, né, para várias escolas, para vários colegas que têm escolas no Brasil. Então eu vou dando curso para cá, palestra para lá e tal, e muitas vezes os alunos desenvolvem trabalhos de conclusão em cima disso. E a gente foi juntando todos os trabalhos de conclusão de curso de alunos, pesquisas feitas por alunos mesmo. Então eu juntei a minha experiência com a experiência de outros profissionais da área e foi colocado aí. Então a gente tem alguns depoimentos, tem casos clínicos. Então a gente já vem estudando isso há muito tempo, né? O livro saiu esse ano, mas é uma técnica que já vem de muito tempo. Eu não só como jornalista que sou, como leitor e como acupunturista, especializado em acupuntura, inclusive pós-graduado, formação muito sólida em acupuntura, eu tenho orgulho disso. Eu realmente reconheço que esse trabalho aqui é uma das coisas mais importantes que estão sendo feitas no país, quiçá na América do Sul, quiçá nas 3 Américas e quiçá no mundo, em pesquisa, sobretudo da fitoterapia brasileira, que é muito rica, como o Sérgio realmente falou, e é uma coisa maravilhosa. Ele está fazendo uma pesquisa de tradição das civilizações antigas, né? Porque nós sabemos que os índios eles são provenientes de civilizações muito antigas que houveram aqui no planeta. Eles têm conhecimento, eles tinham conhecimento, inclusive sabemos de pirâmides aqui na Venezuela, etc, que tinham conhecimento de construção que a nossa civilização ainda não dispõe, inclusive.
Mas, de qualquer maneira, é uma tradição do ponto de vista da fitoterapia, do tratamento por intermédio de plantas, com um conhecimento milenar da medicina tradicional chinesa, ligado aos meridianos, à dietoterapia, à fitoterapia, inclusive. Você está realmente de parabéns. Esse livro, quando eu fui contatado pela editora para ser encaminhado, eu fiquei muito curioso para receber e fiquei muito feliz quando vi, porque realmente eu tenho certeza que isso é um marco histórico, tanto da acupuntura quanto da fitoterapia.